Bom dia, com muita alegria em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, amado Espírito Santo de Deus. Mais um dia de alegria, mais um dia de vitória, mais um dia que o Senhor nos levanta, nos capacita, unge a nossa cabeça com óleo precioso para que vejamos a glória de Deus a cada dia, de glória em glória, de fé em fé, agradecendo, suplicando, orando, louvando ao Senhor, adorando a sua santidade, a sua bondade, o seu favor e a misericórdia. Vamos profetizar, Senhor, nós declaramos, Pai, direcionamento, clamamos pelo direcionamento, consagrando, declarando o governo de Cristo sobre todo o propósito que é gerado no nosso coração, através de Ti, Senhor. Nós declaramos que na nossa vida, na nossa descendência, está sobre nós a vontade do Altíssimo, prevalecerá a vontade, o propósito de Deus sobre a família, sobre a nossa vida, sobre o chamado, sobre a nossa vida, prevalecerá aquilo que é da vontade de Deus no nosso caminho, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, não serão abaladas, não serão danificadas, porque o Senhor é quem nos guarda e o Senhor traz à nossa memória a sua palavra, traz à nossa memória a revelação do livramento, a revelação do alinhamento do nosso coração em concordância com a vontade de Deus. Consagramos, Senhor, a nossa vida, família, trabalho, saúde, emoções, sentimentos, a nossa alma, todo o nosso ser, toda a nossa dedicação, que venha fluir, Senhor, no governo de Cristo Jesus sobre a nossa vida, para ir de encontro, rompendo, crescendo, avançando, em proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, para que toda criatura venha conhecer a vontade de Deus, a salvação, o perdão, a restauração na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje o tema é sobre a criação, que o Deus Todo-Poderoso, Ele criou o homem e a mulher à sua imagem. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 27, está escrito: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O homem teve o privilégio de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Não significa necessariamente que o homem foi feito parecido fisicamente com Deus, mas sim no sentido racional, moral, intelectual e espiritualmente parecido com Deus. Embora o ser humano tenha se degenerado em consequência do pecado e tenha maculado a imagem de Deus em sua vida, ele conserva dentro de si uma partícula de Deus, um DNA de Deus, que lhe ensina a noção do que é certo, do que é errado, do que é justo e do que é injusto, tendo a imagem e semelhança de Deus restaurada. Embora feito do pó da terra, Deus deu o privilégio ao homem de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem e o dotou das faculdades de raciocinar, de sentir, de expressar emoções, de fazer escolhas e agir conforme o livre-arbítrio. O corpo humano foi formado do pó da terra, porém a alma e o espírito que o homem recebeu veio do sopro divino. Por causa do pecado do primeiro homem, todos os seus demais descendentes humanos se tornaram pecadores e ficaram destituídos da glória de Deus. Porém, por meio de Jesus Cristo, o último Adão, Deus trouxe a restauração do homem que foi criado à sua imagem e semelhança. Lá em Efésios 4, 24 está escrito que por meio de Cristo, o novo homem é criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Então, através de Cristo Jesus, nós tivemos a nossa vida restaurada. Ou seja, o Senhor nos criou para resplandecer a essência de Deus em nossas vidas. Porque o Senhor, assim como a Adão e a Eva, o Senhor, Ele visitava, Ele ensinava, Ele conversava, o Senhor direcionava, o Senhor explicou acerca da criação, dos cuidados, do que Adão deveria fazer. Então, o Senhor nos criou para que venhamos resplandecer segundo a sua maravilhosa luz, mas a essência ela está aqui dentro.
O mundo, o pecado, ele distorce a imagem, o propósito que Deus já preparou acerca da humanidade, da nossa vida. A essência, ser a imagem semelhante de Deus, fala aqui sobre o raciocínio das suas escolhas, sobre o seu caráter, sobre o intelectual, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. O que nós vamos fazer com aquilo que nós estamos, aquilo que está diante dos nossos olhos, por exemplo? O que nós vamos fazer com aquilo que está diante, daquilo que nós podemos tocar, daquilo que nós podemos usar, daquilo que nós podemos usufruir? O que nós vamos fazer? Ser a imagem e semelhança de Deus é carregar em nós a essência da bondade, da misericórdia. A essência de Deus em nós é cuidar com muito amor, com muito carinho, tudo aquilo que o Senhor nos concede. Ou seja, ser a imagem e semelhança de Deus é você que ganhou de Deus a alegria de ter uma família. Então, por mais das suas falhas, o pecado, queridos, ele distorce o propósito, a imagem daquilo que Deus preparou para a nossa vida. O pecado, o sistema, os maus conselhos, as más amizades, os ambientes que são ali dominados pelas trevas, que não consideram fazer o bem, que não se importa com a vida do outro. Quantas pessoas se reúnem para fazer festas, para fazer coisas que vão magoar o coração da outra pessoa? Quantas pessoas convidam uma pessoa que é casada, uma pessoa que sabe que tem uma família, convida para sair, e não está nem aí que a pessoa é um pai de família, que é uma mãe de família, aí a pessoa acaba caindo nessa emboscada, aí começa a ter briga com a esposa, começa a ter briga com o marido, aí o filho fica triste, aí a criança começa a se tornar uma criança revoltada, porque ela começa a ver a família toda desorganizada, toda no meio de uma bagunça, né? A pessoa não... Então, o pecado, o sistema, as más conversações, os más conselhos, as más amizades, como eu estou aqui repetindo para você entender, e eu também, elas distorcem o propósito de Deus na nossa vida. Ser criado à imagem e semelhança de Deus é a essência, é o propósito. O Senhor, Ele quer que nós venhamos estar atentos aos seus conselhos, estar atento à verdade da sua palavra, porque a palavra e a vontade de Deus vai edificar a nossa vida, vai tirar esse podridão que o pecado ele tenta ganhar força, mas quando nós nos rendemos, mas quando nós estamos com o coração disposto, você não pode permitir que as pessoas digam que você não é ninguém, que você não é nada, independente de quem venha sair da boca. Porque uma pessoa que abre a boca para desconstruir a imagem e semelhança de Deus na sua vida, é o próprio diabo que está falando, por mais que você tenha consideração e amor por essa pessoa. Então nós temos que nos armar diante dessas situações. Quantas pessoas que até conhecendo a Deus, conhecendo a Bíblia, quantas histórias, queridos, eu já vi, isso é muito triste, de pessoas que são crentes, mas na hora do nervoso falam palavras que destrói o coração do filho, xinga o filho, chama o filho de tantas coisas que eu não tenho aqui coragem de falar. Isso é muito triste. O que vai entrar no coração daquele jovem, daquele adolescente, queridos, eu imagino que não seja fácil ver o filho em algumas situações da vida, mas você, mãe, você que é pai, você que é conhecedor da palavra de Deus, você tem autoridade sobre a vida do seu filho. Não pode jorrar da sua boca água limpa e água suja, água doce e água amarga. Não pode jorrar da nossa boca. Você tem uma autoridade. Deus criou você em imagem e semelhança de Deus para você fazer o bem, ainda que o diabo esteja tentando inflamar o seu coração para ter raiva, bronca, sabe? Essas coisas, as obras da carne, nós não podemos aceitar. Você não pode aceitar. Às vezes tem pessoas que estão com vontade de morrer. Eu já passei, queridos, por isso. Eu me lembro na minha infância, eu não lembro assim exatamente a idade que eu tinha, não sei se eu já tinha uns 12 anos, mas eu lembro que pessoas da minha família e inclusive uma pessoa específica me chamava, falava que eu era louca.
Eu era criança gosta de brincar, criança gosta de estar, na minha época, na rua, era normal a gente estar brincando de vôlei, de queimada, por exemplo, e eu sempre escutando essas palavras, eu não entendia o porquê que aquela pessoa agia daquela forma comigo, tão raivosa. Eram outras pessoas também, tinha gente que queria chegar ao ponto de me agredir, sendo criança. Mas Deus sempre levantava pessoas que não deixavam, porque minha mãe trabalhava e aí eu ficava brincando na rua, e o diabo, desde pequeno eu vi isso na minha vida. Quantas pessoas, eu via direto isso, gente do meu sangue profetizando palavras de maldição, falando que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo, e aquilo, um dia eu falei para minha mãe, mãe, eu quero me matar. E minha mãe ficou nervosa e eu contei, eu falei, porque tal pessoa só fala que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, queridos, tem muitos jovens e adolescentes e pessoas que estão à beira do suicídio porque as palavras que saem da boca de familiares, da boca de pessoas, são palavras de morte, são palavras de destruição. Então essas palavras vão ganhando força na vida daquela pessoa, vão destruindo, minando o coração daquela pessoa, e você tem que ter responsabilidade daquilo que sai da sua boca. Eu preciso ter responsabilidade daquilo que sai da minha boca. Nós não podemos fazer isso, porque nós estamos matando. Tem pessoas que não matam com faca, não matam com arma, mas matam com as palavras. Faz aquela pessoa viver uma vida, um histórico na vida daquela pessoa terrível, porque só profetiza a palavra de maldição. Quantas pessoas dão mau testemunho? E aí outras pessoas que estão vendo, que estão ali ao redor, não querem se achegar a Deus porque vê o mau exemplo. Mas independente de todas essas coisas, queridos, nós temos tempos ainda, nós ainda temos tempo de mudar, de se converter dos maus caminhos, de pedir perdão a Deus e Deus restaurar essa imagem. Deus quer que nós sejamos misericordiosos, que nós venhamos amar uns aos outros. A gente que está em Cristo, queridos, nós não podemos viver apedrejando as pessoas, maltratando, não. Deus não quer isso da gente. Deus quer que nós façamos o bem, que sejamos justos, que nós venhamos nos posicionar como quem vive na luz, como quem vive com Deus. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero pedir em favor de toda pessoa, Senhor, que alguém desconstruiu, lançando palavras malditas, palavras de morte, pessoas que estão com vontade de cometer um suicídio, Senhor, de tanta tristeza, por causa de palavras malditas, por causa de maldições lançadas contra a identidade dessa pessoa. Tudo que foi lançado para distorcer o propósito, a imagem e semelhança de Deus na vida dessa pessoa, assim como um dia eu passei, Senhor. Eu declaro por terra, vencido e sem força, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu declaro encerrado todo o ciclo maldito, todo o histórico de palavras de maldição, todo o sentimento de derrota, todo o sentimento de insegurança, toda deficiência no caráter dessa pessoa por conta de palavras malditas, palavras perversas, Senhor, contra a vida dessa pessoa. Eu cancelo, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus Cristo. Creia no poder de Deus. Você é abençoado, você é amado pelo Senhor Jesus Cristo. Você não é uma vergonha, você não é essa pessoa, você não é isso que falaram de você. Jesus Cristo tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, Deus tem coisas grandes na sua vida, de fazer você construir uma família, de fazer você um vencedor, mais do que vencedor em Cristo. Creia, você é amado, você é amparado. Jesus Cristo está contigo, segurando nas tuas mãos nessa hora. Não cometa nada contra a sua vida, não retroceda, não se abale, não desista, porque Deus é o teu Redentor. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Jesus Cristo tem um plano lindo para a sua vida, tem um plano lindo. Abra o seu coração, levanta a sua cabeça e busque ao Senhor. Então continue crendo que maior é Deus que está contigo do que o que está contra. Você, amado, você vai ser aperfeiçoado. Não deixe a culpa contaminar o seu coração. Não deixe que a maldade das pessoas contamine o seu coração, não. Mas se achegue diante do Senhor e diga: Senhor,
Eu quero viver o plano que o Senhor tem para a minha vida. Faz em mim a tua vontade. Eu entrego a minha vida a Cristo Jesus. Perdoa os meus pecados, as minhas transgressões, porque o Senhor, Ele diz na sua palavra que Ele apaga as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Ele lança no mar do esquecimento. Você tem a oportunidade de fazer diferente. Você tem diante de Deus a oportunidade de viver uma vida abençoada, de viver uma vida restaurada, de viver uma vida onde você é amado pelo Senhor Jesus Cristo. Então não perca a chance, não perca a oportunidade, porque Deus, Ele tem grandes promessas sobre a sua vida. Peça ao Senhor Jesus Cristo: a partir de hoje, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu entrego, declare aí na sua casa, onde você estiver, levante as suas mãos para o alto e diga: Senhor Jesus, eu estou entregando a minha vida a Ti, eu estou entregando as minhas vontades a Ti, eu estou entregando, Senhor, os meus planos, meus desejos, tudo aquilo que eu planejei na minha vida, eu estou entregando a Ti, como um ato profético. Quando você faz isso, entendendo que a partir de hoje a sua vida está debaixo do governo de Cristo, debaixo da vontade de Deus, que vai prevalecer na sua vida. Não deixe que o diabo faça da sua vida uma vida de vergonha, de derrota, onde o diabo vem entristecer as pessoas que também te amam. Você é amado por Jesus Cristo. Toma posse, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olhe no espelho e declare: eu sou a imagem e semelhança de Jesus Cristo. A minha família é a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Uma família abençoada, uma família onde amam uns aos outros, uma família unida, uma família que busca a Jesus Cristo. E ainda que isso não esteja acontecendo, mas declare, profetiza, porque palavra tem poder. Se um dia lançaram palavras contra a sua vida, de negatividade, de destruição, e aquilo de alguma forma reagiu no mundo físico, quanto mais se você declarar palavras de bênção, palavras de vitória. Então anda na sua casa, anda na sua empresa, vai andando, vai profetizando. Deus vai me dar vitória. Eu sou mais do que vencedor, eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus me fez uma pessoa feliz. Eu declaro a alegria do Espírito Santo na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu declaro a paz do Espírito Santo, e nós temos que cooperar com isso. Nós profetizamos, mas nós temos que nos posicionar cooperando de acordo com o conhecimento que nós temos da verdade de Deus. Então, se a gente está profetizando a paz, a gente não vai ficar por tudo brigando, por tudo reclamando, por tudo fazendo uma tempestade no copo d'água. Eu estou dando um exemplo aqui para a gente aprender, para a gente entender. Então, a gente vai fazer o possível para evitar briga, para evitar discussão, para evitar gritaria, para evitar desconfortos. Então, nós vamos adquirindo sabedoria de Deus. Amém? Eu sou a missionária Jessie. Fique na paz. É uma alegria te receber. É uma alegria ter você aqui. Cada pessoa que me encontra na igreja, cada pessoa que deixa o seu comentário, cada pessoa que fala para mim: olha, eu estou acompanhando as mensagens, eu estou acompanhando as orações. Que Deus te abençoe. Obrigada ao Senhor, gratidão a Deus por cada pessoa que é usada para edificar a minha fé, que tem falado sobre a unção, que sente a presença de Deus. Essa é a minha alegria, é que a vontade de Deus seja feita sobre as nossas vidas, é que o Evangelho venha a ser proclamado a toda criatura, porque o Senhor, Ele veio buscar os pecadores ao arrependimento. Então, se você se encontra como uma pessoa que precisa, que depende de Deus, assim como eu, então se renda a Ele, busca Ele, clama a Ele, porque Ele sim pode mudar a sua história. Fique na paz, em nome de Jesus.